Concluindo aqui, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, anunciou aí que vai anunciar daqui a uns dias e tal, porque é tudo assim, vai sendo empurrado com a barriga. Então, a leitura do requerimento para a criação da CPI pode ficar só para terça-feira. Ele está Sim. tentando esfriar os ânimos nesse momento, ouvindo o pessoal do governo, que está Ele fazendo tem de um número de tudo sessões, para né, a Felipe? CPI. Que ele tem esse número de sessões que ele pode demorar para ler. Então ele vai jogar com isso até a última gota. Exatamente, para ver como é que fica o cenário nos próximos dias, qual é o desenrolar das investigações, o nível de pressão, a temperatura. A gente sabe que tem recesso agora em julho também, então a CPI provavelmente vai ser jogada para a volta em agosto. Há uma fila de pedidos de CPI, o governo está usando isso para tentar obrigar o Senado a abrir as CPIs que foram pedidas anteriormente, mas não há no regimento interno do Senado uma previsão de ordem. Portanto, o Rodrigo Pacheco está tomando um cuidado, porque já houve ameaça de parlamentares da base governista de ir ao Supremo Tribunal Federal para cobrar que seja tudo na ordem. E o Supremo sempre pode inventar uma regra nova, pode dizer, não, tem que ser na ordem, isso não precisa estar escrito, é questão de bom senso, qualquer coisa assim, nesse sentido. Ele pode deixar para o Supremo resolver se ele impuser que seja a CPI do MEC, ou ele pode abrir todas ao mesmo tempo, que é a solução que parece que está agradando tanto ao governo quanto àqueles que tinham pedido a CPI, porque aí também ficam sem argumento contrário. Mas todo mundo sabe que a CPI do MEC é a que mais vai gerar holofotes, é a que mais tem aí uma urgência em razão das investigações recentes. Bom, essa vai ser uma CPI quente, porque tudo que tem a ver com educação, as pessoas tendem a ficar de olho, além do mais, em ano eleitoral, né? Agora, vamos ver, porque o Rodrigo Pacheco também pode estar jogando alguma coisa. O governo ele é uma usina de produção de escândalos. Quando a gente achava que não seria mais possível produzir tanto escândalo num dia só, o Brasil tem a ideia de entregar a presidência da República a Jair Bolsonaro. Então, assim, ele está batendo os recordes. Ele só não bateu o Trump por causa dessa oitiva aí do Congresso que teve agora, que disseram que o Trump sabia que os caras estavam armados e com colete que invadiu o Capitólio e só ficou bravo porque ele não podia ir junto. Então, assim, só isso que ele não bateu ainda. Ainda. Ainda, porque o governo ainda pode acabar, ele ainda pode ser derrotado, e aí sim ele vai passar pela situação pela qual o Trump passou. Porque tudo isso é Sim, investigação aí. resultante da reação do Trump à derrota nas urnas. Né? E isso o Jair Bolsonaro ainda pode passar se de fato ele continuar atrás. Mas assim, só não bateu esse ainda, porque o resto em produção de escândalo ele já bateu todo mundo. Só que ele vai ter que contar que nesse pequeno tempo que ele tem, né, nesses poucos dias, surja um escândalo digno de CPI. E o que eu estou falando digno de CPI não é digno de CPI, vamos dizer, no geral, porque qualquer desses escândalos teria uma CPI em qualquer momento. É digno de CPI para o cara abrir mão de fazer campanha no momento eleitoral e ir para dentro do Congresso Nacional e justificar para o próprio partido e para o próprio eleitorado que aquela atuação dele é mais importante do que a atuação dele no momento de campanha. Então, Rodrigo Pacheco, ele vai ter que torcer para surgir algum escândalo desse nível. Isso não é nível de gravidade, é o tipo de escândalo. Porque o escândalo da Caixa é de um nível de gravidade absurdo e que seria muito mais interessante para explorar eleitoralmente. Mas ele não tem aquela coisa que ontem até a gente mostrou aqui, o senador Randolfo Rodrigues falando, que é o seguinte, a única instância para resolver isso no momento é o Congresso, porque há uma interferência. Então tem que ter esse tipo de especificidade para ser algo que vale uma CPI no momento. Eu não faço aposta nenhuma, Felipe, porque eu acho que eles podem criar qualquer tipo de escândalo a qualquer momento. É só uma questão de criatividade, assim, sabe? De vontade política. O Rodrigo Pacheco ele vai fazer aquilo, primeiro, que ele for impelido a fazer, porque ele também não tem o controle completo.
A gente viu no caso da CPI da pandemia, repito, que ele retardou a criação, o Supremo foi e deu ordem para abrir, porque tinha o mínimo necessário, um direito da minoria abrir CPI. Só que, relevando isso, ele vai fazer aquilo que é mais conveniente para ele também, que é candidatíssimo à reeleição como presidente do Senado. Fora que ele é do partido do Gilberto Kassab, que tem ali um flerte já antigo com o Lula. Eu, aliás, apontei desde o começo que a candidatura ali do próprio Pacheco, mas antes o Kassab estava até flertando com o Eduardo Leite, etc. Tudo isso era pretexto para, no final, fazer algum tipo de escambo com o Lula. E parece que a coisa anda nesse sentido. E o Rodrigo Pacheco já sentiu que ele precisa ter um certo distanciamento regulamentar do Jair Bolsonaro, porque o vento pode soprar para outro lado e ele vai precisar de apoio da base lulista para se reeleger. Ele foi eleito com apoio da base bolsonarista e petista. Eu até já ironizei que ele é uma dessas figuras símbolos do bolsopetismo, porque foi eleito com apoio das duas bases, que fingem que são rivais em absolutamente tudo. Não, conversa fiada, tem um monte de pautas em comum, Rodrigo Pacheco é uma delas. Então, ele sabe que ele não pode arriscar perder o voto de 31 senadores que assinaram o requerimento para a criação da CPI, são 81 senadores, mas tem 31 ali querendo. Ele precisa agradar esse, mas não pode desagradar tantos outros, então ele precisa abrir também. Se ele demorar demais, pode receber uma ordem para abrir. Então, ele encaminha para abrir, mas encaminha retardando para não desagradar o outro lado. Rodrigo Pacheco, ensaboado, com todo o malabarismo e tal, e com toda aquela voz institucional que ele faz como adulto na sala, etc. É isso que ele está fazendo. Mas, assim, aparentemente, a CPI vai ser instalada.